Olá, o meu nome é Lorraine Ritchie, eu sou diretora do Instituto de Políticas de Nutrição da Universidade da Califórnia e eu vou falar para vocês da transição da amamentação e alimentação complementar para a nutrição da criança em estruturas de cuidado infantil. Bom, o nosso instituto usa pesquisas científicas para guiar diretrizes e normas públicas. Então, amostras foram coletadas a partir de estudos para formar o primeiro grupo de normas para a nutrição infantil na nação, no país. Mas a primeira barreira que encontramos é a variação, as diferenças entre creches, escolas e jardins de infância, especialmente no caso de centros de cuidado infantil que funcionam num ambiente residencial. Então, nos Estados Unidos, existem licenças para creches mais informais em ambiente residencial e vão até jardins de infância com diretor e vários professores. E tudo isso também influencia no número de crianças que são cuidadas. E aí, os estudos que foram conduzidos nos mostram que esse tipo de centro de cuidado infantil que funcionam em ambientes residenciais mais informais tem menos recursos, é claro. E geralmente são centros que cuidam de crianças com menos renda, né? Famílias mais pobres. E por isso, às vezes, não conseguem ter uma dieta nutricional adequada. Eu vou mostrar para vocês o processo de desenvolvimento, condução de testes e desenvolvimento de políticas públicas para formarmos uma política nacional nos Estados Unidos, né, com essa esperança de que todos possam adotar as nossas recomendações, inclusive em outros países. Nos Estados Unidos, nós temos 2/3 de mulheres que têm crianças pequenas e que trabalham fora de casa. Por isso, o cuidado infantil é tão importante para a nutrição, porque durante esse período, né, eles recebem durante o período, é claro que estão sendo cuidados em outros centros fora de casa, eles recebem grande parte da nutrição tão fundamental para o seu desenvolvimento. Sabemos que 1 a cada 5 crianças começam a escola já com sobrepeso ou obesas e que mais tempo em centros de cuidado infantil durante a primeira infância pode ser algo associado à obesidade ao longo da vida. Então, o que fizemos foi o seguinte: nós desenvolvemos um padrão, né, normas, porque não existem diretrizes do governo federal ainda. Existem diretrizes para americanos no geral, mas é algo visto como a Bíblia da nutrição do país. Mas nessa publicação, nessas diretrizes, não se inclui o período de 0 a 2 anos de idade. Existe um programa federal chamado Cuidado a Crianças e Adultos, que cobre apenas 1/3 das crianças que estão sob cuidado infantil nesse tipo de centro, porque é um programa voluntário. E, além disso, as regulações estaduais ainda não estão muito completas, né? Existe muita informação que ainda falta, muitas inconsistências de estado para estado, de município para município e etc. Então, nós trabalhamos com uma série de especialistas em nutrição, mas também em cuidado infantil, e aí desenvolvemos 2 categorias diferentes. O que alimentar, né, o que dar como alimento às crianças e como, ou seja, as práticas alimentares. Também dividimos em 2 grupos, ou seja, bebês entre 0 e 12 meses e crianças a partir de 1 ano. E é nesse grupo que eu irei focar durante a minha apresentação. Nós começamos com recomendações das autoridades no assunto, então as diretrizes alimentares para americanos, a Associação de Pediatras dos Estados Unidos e etc. E aí chegamos a uma base para as nossas práticas e padrões.
Nós decidimos seguir o processo científico chamado de DELP, em que os consultores e especialistas recebem as informações e depois são avaliados individualmente. A gente pede que eles deem a sua opinião e depois eles chegam a um consenso enquanto grupo. E aí tudo isso é discutido e coletivamente se chega a um resultado, né, de padrões ideais para a nutrição infantil em centros de cuidado. E aí pedimos que os especialistas e consultores ranqueassem também as práticas em termos de impacto, em baixo, médio e alto. E daí partimos para a consultoria de especialistas em centros de cuidado infantil para que eles nos dissessem, então, com que facilidade eles conseguiriam implementar as recomendações dos especialistas em nutrição. Pedimos que, independentemente, né, de maneira isolada, cada um ranqueasse as recomendações em termos de facilidade de implementação, em baixa, média e alta, mais uma vez. E aí, de acordo com o alto impacto ou baixo impacto, começamos a pesquisar a dificuldade de implementação. E aí, para avaliar essas normas e padrões, convidamos consultores no estado de Califórnia e aí entramos em contato com cuidadores profissionais que trabalham nesse tipo de centro mais informal, ou seja, creches que funcionam em ambientes residenciais, né, em casa. E aí pedimos que eles nos mostrassem os materiais que eles tinham à disposição e todos nos disseram que eles tinham pouco tempo, né, disponível para participar de um treinamento. E aí isso foi difícil, né, para os cientistas conduzirem os seus estudos, de ter que analisar o relatório elaborado por esses profissionais. Nós demos uma lista de recomendações e pedimos que cada um escolhesse, então, devido à falta de tempo, 2 ou 3 itens nos quais eles iriam se concentrar. Esses materiais estavam disponíveis em inglês e espanhol. Aqui é uma amostra dos cuidadores, a grande maioria participava do Programa Federal de Cuidado a Crianças. Geralmente eles cuidam de 7 crianças em média, a grande maioria, 63%, é de origem hispânica e alguns, a grande maioria também, 70%, tinha algum tipo de diploma superior. Pedimos então que eles fizessem relatórios, né, de antes e depois do treinamento e vimos que não houve nenhuma diferença, na verdade, de conformidade com as recomendações federais, se comparado a antes ou depois do treinamento. Então, talvez a gente não precisasse de treinamento no fim das contas, foi a nossa conclusão. E aí vimos, no que diz respeito ao quais alimentos dar às crianças, que houve sim uma melhoria. 62% dos cuidadores davam alimentos mais adequados, então isso seria sim um bom motivo para continuar com esse programa no futuro. Não vimos diferença em alguns itens, né, porque algumas boas práticas já eram colocadas, já eram parte do cotidiano nesses centros, nessas creches informais, antes do treinamento. Então, sem muito treinamento adicional, já estamos dentro do que é recomendado. Por exemplo, não colocar sal na mesa, não dar bebidas açucaradas e outros exemplos que estavam no slide. Esse slide aqui mostra mais as práticas alimentares, né? E algumas práticas estavam em conformidade com as nossas recomendações e outras precisam de um pouco mais de treinamento para chegar a uma adoção ótima. Como que os cuidadores se saíam, então, alguns meses depois do treinamento? 25 dentre 37 padrões nutricionais já eram respeitados e continuaram sendo respeitados, né? Então, foi uma ótima consequência. Então, de 59% passamos a 70% de conformidade dos cuidadores com relação às práticas ensinadas, 12% em relação aos alimentos e bebidas recomendadas e 9% de melhoria
no que diz respeito às práticas, né, como alimentar as crianças. Então, como que os cuidadores se saíram para aqueles padrões que ainda eram problemáticos? E vamos começar aqui olhando para o tipo de alimento servido. Na primeira linha, mostramos que teve uns 7% de melhoria no quesito de apenas servir uma porção adequada à idade de suco por dia e 100% de melhoria no que diz respeito ao quesito de oferecer apenas não laticínios como substituto nutricional equivalente ao leite. E aí, entre um e outro, né, no meio da tabela, vemos uma média de 20% de melhoria em diversos quesitos. Por exemplo, não servir legumes fritos, especialmente batata frita, não servir sobremesas ou pães feitos apenas com farinha branca e etc. No que diz respeito às práticas alimentares, então, como servir, houve algumas melhorias também. Eu gostaria de destacar aquelas que estão em vermelho nesse slide. Poucos cuidadores no início estavam em conformidade aqui nesse item e apenas uma leve melhoria foi vista depois, o que sugere que precisamos dar mais apoio a cuidadores de creches familiares no que diz respeito a servir apenas a porção adequada à idade e não insistir em uma maior quantidade de comida. Teve alguns itens também em que a taxa ou a porcentagem de conformidade não mudou ao longo do treinamento e que tudo permaneceu igual. Então, toda essa lista aqui corresponde a itens em que os cuidadores têm muita dificuldade. Por exemplo, servir água durante as brincadeiras dentro e fora de casa e outros fatores em que precisamos apoiá-los mais para uma mudança de hábito. E quanto aos custos? Bom, perguntamos aos cuidadores, pedimos que eles respondessem várias dúvidas. Um terço dos cuidadores disseram que os custos aumentaram porque precisaram comprar mais frutas e legumes ou outros produtos que não fossem laticínios para substituir o leite. E 67% disse que o custo permaneceu ao mesmo na preparação da comida, enquanto 23% disse que o custo aumentou. O mais importante, talvez, tanto quanto o custo, é o tempo necessário. Metade dos cuidadores disseram que agora eles gastam mais tempo na preparação da comida, porém a boa notícia é que dessa metade disse que foi um hábito que eles adquiriram e que vai persistir ao longo do tempo, enquanto que a outra metade disse que é difícil adotar a implementação desses padrões nutricionais e guardá-los ao longo do tempo. Então precisamos dar apoio, né, para uma adoção contínua. Quais são as implicações, então, para a pesquisa e para políticas públicas? Concluímos que os padrões nutricionais podem ter um impacto e um potencial bastante positivo em centros de cuidado infantil nos Estados Unidos e que o próximo passo seria de testar o impacto em crianças num maior grupo, né, através de um ensaio randomizado e controlado. Também descobrimos que não precisávamos sempre dessa categorização, que muitas vezes o treinamento não tem um impacto tão significativo, mas que é importante incorporar esse tipo de padrão nutricional nas políticas públicas para centros de cuidado infantil. Eu gostaria de concluir agradecendo a Fundação Packard e também as minhas colegas que contribuíram para esse trabalho. Obrigada pela atenção.